Bom, bom, pessoal, boa noite, né? Dando sequência aí às nossas aulas. Aí, né, pessoal? Então a gente vai estar dando continuidade aí o programa de luz na fase de produção. Então, a gente trabalha com média de 22 lumens por metro quadrado. Tem algumas literaturas que já foram atualizadas, outras trabalham com mais, né? Alguns autores dizem aí que trabalhar com mais, outro com menos e assim por diante, né? E 17 horas luz diário. Não reduzir horas de luz, tá? Por quê? Porque é todas essas 17 horas que vai interferir naquele ciclo de produção, tá? É importante a gente saber que para a galinha produzir, né, para o sistema reprodutor estar trabalhando, a galinha tem que estar ativa, ou seja, ela tem que entender que ainda está no período de luminosidade. Avaliar a intensidade da luz, né? Então a gente tem que ver isso também. Emprego do relógio automático, que é aquele assim: eu vou dar, antes do sol se pôr, eu vou acender e deixo o dia, conta que o dia tem 12 horas, né? E desse dia que tem 12 horas, eu vou montar as minhas 17, ou seja, eu vou dar mais 5 horas. Vamos supor que o sol se põe às 7, né? Das 7, eu vou desligar esse horário, né? Essas lâmpadas, eu vou cronometrar 2 horas e vou desligar às 9. Aí já deu 2 horas. Antes, 3 horas antes do dia amanhecer, do sol se aparecer, o que eu faço? Eu ponho automático para poder ligar, ou seja, completando o ciclo de 17 horas luz, tá? Manutenção constante de lâmpadas, né, incandescentes ou fluorescentes. Então isso a gente tem que estar sempre aí observando, porque é um dos fatores que vai estar ajudando, né, na produção desses ovos. Então aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, de um esquema de programa de luz para poedeiras comerciais na fase de produção. Vocês podem ver aí que é um sisteminha básico, né? A gente tem as semanas, né? Então aqui a gente tem a primeira semana, a segunda, a terceira e assim por diante. Os dias, né? Total de luz, então 14 horas, 14 horas e meia, 15 horas e assim por diante. Ligar às 5 horas. Então é um pequeno cronograma para poder estar fazendo a rotina diária da granja. Então existe também uns aplicativos mais modernos para poder estar fazendo esse controle. Então isso facilita que possa vir a diminuir o prejuízo dentro da granja no quesito produção de ovos, tá bom? Então, manejo na fase da pré-postura. Inicia-se aproximadamente às 16 semanas de vida, né? Fornecer ração pré-postura. O que acontece nessa ração pré-postura? A minha ave ela não está na postura, ela não está naquele ciclo completo, ela não, né, ela começou a botar. Quando a gente fala nesse fornecimento de ração pré-postura, a gente está dizendo que está começando a aumentar o nível de cálcio e fósforo, né? Por que pré-postura? Vocês podem ver que até a questão do teor de proteína, muitas empresas trabalham com teor de proteína diferente. Então a gente tem que estar tomando bastante cuidado aí quando a gente for comprar, né? Ou fornecer, manipular alguma dieta. Mais ou menos a 2,5% de conversão alimentar, ou seja, do que ela vai consumir para a produção de ovos, apesar que está iniciando, né, a postura. As vantagens: evita desgaste das aves adiantadas na manutenção sexual, ou seja, se eu trabalhar de forma correta, essas aves vão começar um ciclo correto, eu vou ter fácil manejo. Quando eu digo fácil manejo, é porque muitas vezes quando eu começo de forma errada, manejo, principalmente manejo nutricional, eu vou ter aves pesadas. E quando eu tenho aves pesadas, para mim não compensa, galinha gorda não produz, tá? Possibilidade de reserva de conversão alimentar para início da postura. Adaptar as aves ao consumo de dieta com altos níveis de conversão alimentar. Ou seja, se eu vou dar 100 gramas de ração por dia, eu vou fazer essa quantidade de 100 gramas por galinha, né? 100, 115, 120, enfim. E aí o que eu vou pegar e vou fazer? Eu vou dividir, se eu vou raçoar 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, e dividir esse valor. Por quê? Porque o que a galinha consome é o que vai me gerar ovos. Então eu tenho que estar sempre
com isso em mente. No próximo vídeo, tá, pessoal, a gente vai estar falando sobre a estrutura do ovo. Peço a vocês que respondam as questões abaixo, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. E leia também o material que está no portal do aluno.